Marcos, coloquei para fazer a gravação. Vê se você consegue enxergar o slide aí, por favor. Tô vendo sim, tem como ampliar a tela? Aí sim. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Jesuvete, comigo Itaperuna. Pode passar agora. Nosso grupo temos os objetivos dos 3 pilares: saúde animal, saúde humana e saúde ambiental. A partir temos essa integração, podendo contribuir para o desenvolvimento de pesquisa, aumentar o conhecimento científico disponível e para melhorar a saúde, a educação médica e cuidados clínicos na saúde pública. Nossa equipe temos como os orientadores o professor Rogério Ventura, Renan Modesto, professor Juliano Barreto, nosso veterinário Leonardo Gripa e nossa apoiadora, professora Fernanda Ragazzi. O presidente Gabriel Silva, vice-presidente Davi Miranda, nossos secretários Luiz Pacheco e Fabiane Laureano, nosso tesoureiro Bruno Barreto, os moderadores José Faria, Marcos Paulo e eu. Hoje o nosso palestra será com a Rayane Rezende Moura. A palestra será sobre raiva nos animais domésticos. A Rayane tem médico veterinário formado pelo Multivix Castelo, residência em clínica e cirurgia em grandes animais, no UENF, MBA em agronegócio na SCAUC, USP, mestrando em ciência animal na UENF. Gente, a gente pede as seguintes orientações para que não passe o link da palestra, pois as vagas são limitadas. Pedimos também que não confiram se o microfone ou câmera esteja ligado, para não haver nenhum problema. Os certificados terão um prazo de 15 dias. As perguntas serão feitas ao final da palestra. Pode mandar no chat, que anotaremos e passaremos para a Rayane mais tarde, final. E ao final divulgaremos a próxima palestra e palestrantes. Agradecemos a todos vocês por estar conosco. Agora vamos passar a palavra para a doutora. Muito obrigado, Marcos. É um prazer, muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite de vocês. Obrigado por todo mundo que está aí, tirou um tempinho para vir participar dessa palestra. Eu sei que não está fácil essa questão dessa nova realidade remota. Vim assistir palestra quinta-feira à noite. É chato, eu sei que é chato, porque eu também chego num momento que a gente já está de saco cheio, essa é a verdade, vocês me desculpem a palavra, eu sou bem sincera em algumas coisas, mas a gente sabe que quem está aqui, que é um diferencial, a gente vai trocar uma ideia. Eu fiz um modelo de palestra um pouco diferente para hoje, uma palestra um pouco mais descontraída, mas não tão regrada, mais um bate-papo mesmo. Eu sei que os meninos colocaram aí para não interromper, não mandar pergunta agora, mas se vocês do grupo me permitem, eu não gosto de ficar aqui falando sozinha, não, gente, porque já é horrível falar só por um computador. Eu gosto de gente, eu gosto de contato. Então, eu vou ter a ousadia de falar aqui. Quem quiser interromper a minha palestra, não tem problema nenhum interromper, comentar. Pode, um por vez, ligar o microfone e falar, porque eu quero que a gente faça um bate-papo, sabe? Eu não quero fazer uma palestra extensa, que é aquela que dá sono. Eu quero aqui trocar experiência. Não vai ser nada muito regrado, nada muito metódico. Então, aqui é uma troca de experiência para a gente trocar essa ideia mesmo, nada tão formal, não. Então, vocês podem ficar à vontade de me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Então, eu vou começar aqui a compartilhar a tela para a gente começar o nosso assunto de hoje. Nosso assunto é um assunto muito interessante. Então, me mandem aqui, porque eu tô como eu tô com o celular e o computador, eu consigo ver as mensagens chegando.
Eu já vi de onde vocês são, que vocês mandaram de onde são, mas escrevam aí no chat em qual período que vocês estão, se vocês já são formados, se não são formados, para a gente ir fazendo essa troca e conversando, todo mundo bem à vontade. Vocês já estão vendo a minha tela aí? Estamos sim, doutora. Isso aí, vão mandando, gente. Os períodos, quem não quiser fazer pergunta ligando o microfone, manda aqui. Pode ser que eu não veja, mas se eu ver, a gente já responde, a gente já vai sanando as dúvidas por uma coisa bem básica mesmo. Hoje o nosso tema é raiva em animais domésticos. Né? Lógico que eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né, que eu trabalho com grandes animais, mas a gente abrange tudo. E como o foco do grupo é muito saúde pública, que eu acho genial, a gente precisa esclarecer esses pontos da saúde pública. Ser médico veterinário vai muito além de cuidar dos animais. Essa palestra, quando eu fui montar ela, eu tava assim, gente, como que eu vou montar essa palestra? Porque eu gosto sempre de coisa nova, né? Cada palestra tem um sentido diferente para a gente vir fazer ela. Eu falei, cara, eu acho que não é o momento de a gente pegar uma coisa engessada. Aula de virologia, provavelmente todos vocês vão ter. Se ainda não tiveram, aguardem que a hora de todo mundo chega. Então, para saber a virulência do vírus, tudo isso, na faculdade, com certeza, vocês vão aprender. Isso daí é só vocês jogar no Google que você vai, de cara, entender como que é. Só que tem algumas coisas, principalmente a zoonose, que a gente não aprende em sala de aula, a gente não aprende, o mundo não ensina pra gente, os órgãos públicos não repassam de forma exata, né, para a população, e eu acho que esse é o ponto crucial. Nós, como os médicos veterinários, nós temos um papel, sim, muito fundamental na saúde pública, mais do que a gente imagina. E na graduação, eu não tinha noção de quão importante era o nosso papel na saúde pública, das coisas que a gente passa e o tanto que a gente pode ajudar a população. Só que a gente tem que saber passar essa informação, assim também com os órgãos públicos. E a raiva é uma doença que está nesse meio aí. É uma doença que é negligenciada. Quando que a gente... Antes de começar aqui, os meninos já me apresentaram, mas para quem não me conhece, eu vi que tem muita gente de fora, de outros estados, né? Meu nome é Raiane Rezende Moura, sou médico veterinário formada na Multivix Castelo do Espírito Santo. Fiz residência aqui na UENF, em Campos dos Goitacazes, em Clínica e Cirurgia de Grandes Animais. Sou pós-graduada, né, com MBA na Exalc USP, e atualmente eu faço mestrado aqui também na UENF, no programa de Ciência Animal, com ênfase na parte de nutrição de ruminantes. Então, o que é raiva para vocês? Podem falar no chat, pode, quem quiser ligar o microfone. Quando falam raiva, o que é raiva para você? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Pode escrever aqui, ó, no chat, rapidão. Quero agilidade aqui nesse chat hoje. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês que vocês pensam em raiva? Primeira coisa. Vamos lá, gente, não chegou nem um comentário ainda. Meu Deus, não é possível que vocês já estão dormindo. O que é raiva para vocês, gente? Eutanásia, zoonose, uma doença que não tem tratamento, agressividade, transmissão, não tem cura. Exatamente isso, zoonose, perfeito. A raiva é tudo isso. Mas você sabe quando? A gente sabe isso porque nós estamos no meio técnico, né? Nós ou já somos ou estamos nos formando a partir do momento que você entra na faculdade, você já está no meio técnico. Então, você já tem uma noção já muito mais aguçada. Mas pensem antes de vocês entrarem na faculdade, antes de vocês começarem essa questão de veterinário, o que era raiva para vocês? Qual a primeira coisa que vinha na cabeça de vocês antes da faculdade? Raiva. O que é raiva? O que vinha na cabeça de vocês antes da faculdade, antes de ser um técnico, antes de tudo isso, quando você era criança? A doença transmitida pelo morcego, o que mais? Cachorro espumando a boca, querendo morder todo mundo. É isso, é cachorro louco. É isso aí, gente.
O que vem na mente de toda a nossa população, quem não é técnico, é isso aqui, ó. Primeira coisa que lembra da campanha de vacinação do cão e gato, que é anual, oferecido pela prefeitura, pelo governo. Exatamente, vacina anual. Isso aí é o que todo mundo... É uma vez no ano que todo mundo lembra da raiva. E a outra vez que a pessoa lembra do que é raiva é quando o cachorro que morde alguém. Mas principalmente se for o quê? Aquele cachorro vira-latinha amarelinho. Se for de dentro de casa, a pessoa não liga, não. Mas aquele da rua, vira-latinha, aquele caramelo que tem em todo lugar do Brasil, tem um cachorro daquele. Então é nessas horas que as pessoas lembram de raiva. Mas será que a raiva é só isso? Será que se eu vacino anualmente essa vacina da prefeitura, cachorro me mordeu, eu vou me preocupar com a raiva? É só isso que eu tenho que fazer? É só com isso que eu tenho que me preocupar? Antitetânica? Não, exatamente, gente. Não é isso que eu tenho que me preocupar. Mas eu tenho certeza que 99% das pessoas leigas lembram só disso. E isso é muito preocupante. Por que isso é preocupante? Porque nós trabalhamos com pessoas desinformadas. Nós, como médicos veterinários, como profissionais da saúde, né, que trabalhamos nesse meio da saúde pública, nós temos o dever de informar. Além de cuidar dos animais, a gente cuida aqui de gente. Tá muito iludida aquela pessoa que entrou na veterinária falando que ia entrar na veterinária porque não gostava de gente, né? Queria trabalhar com bicho. E eu falava isso. Eu falava. Mas tá iludido, sabe por quê? O cachorro, o cavalo, ele não vai pro veterinário sozinho, gente. A gente trabalha assim com gente. E pior, que a gente trabalha com gente da pior espécie. O ser humano, meu filho, ó. E a gente trabalha, o que o veterinário passa? O veterinário é um ser humano, assim, que ele sofre. Só você vai se especializar em cirurgia, mas eu tenho que te contar que você vai trabalhar com gente também. Quem vai pagar a cirurgia, infelizmente, o cachorro não tem o cartão de crédito. Vai ter que ser o proprietário, infelizmente. Nós trabalhamos geralmente sozinhos. Ah, não, mas eu quero trabalhar num hospital todo tecnificado, que vai ter todo mundo, vai ter enfermeiro. Tomara que você consiga. Tomara, é o sonho de todo mundo, entendeu? Todo mundo quer fazer isso, então tomara que você trabalhe num lugar estruturado. Mas eu tenho certeza que pelo menos em algum momento da sua vida você vai trabalhar sozinho. Você vai trabalhar sozinho e você vai se deparar o quê? Com pessoas resistentes. Resistentes a quê, Rayane? Você está falando pessoa resistente, vou trabalhar com animal? Pessoas resistentes a tratamento, resistentes em vacinar o animal, resistentes em fazer um protocolo. Então, essas são as pessoas resistentes. Pessoas que você vai falar assim, olha, meu senhor, seu Valdemar, o negócio é o seguinte, o senhor tem as suas vaquinhas de leite, né? Tem 15 vaquinhas de leite, mas, ó, o senhor tem que vacinar contra a raiva. E é anual. Ah, minha filha, eu não vou fazer isso não, aqui não tem raiva não, essas coisas não pegam aqui não. Vai colocar na cabeça desse ser humano que ele tem que vacinar anualmente esses animais dele contra a raiva. E não é só as vacas, não. Ele vai ter que vacinar as vacas, vai ter que vacinar o burrinho que puxa a carroça, aquele vira-lata que está lá no terreiro para espantar gente que tenta entrar no terreiro. Todo mundo, ele tem que fazer essa vacinação. Mas ele vai entender que você vai falar isso? Alguns, sim, graças a Deus, a gente já está numa evolução de pensamento, numa construção nova de pensamento. Só que a gente encontra muitas pessoas resistentes. Muitas pessoas resistentes. E não estou falando só do seu Valdemar, que tem 15 animais lá, que é um pequeno produtor, não. Estou falando também daquele proprietário de cavalo, que tem um cavalo que custa lá 500 mil, e ele não tem a coragem de pagar 50... Nem 50 reais, né? Uma vacina de cavalo de raiva. Não, mas fingir que é 50 reais, né? Porque o cavalo que custou R$500 mil, 50 reais não é nada. Ele não vai querer pagar. Então, a gente vai encontrar no nosso caminho pessoas resistentes. O pede de graça, ou vai dar uma olhadinha, porque ele lembra que da raiva só lá na campanha de rábica, lá uma vez por ano pela prefeitura. Acha que é só aquilo ali, que só existe aquilo ali. E outra coisa,
As pessoas não acreditam na letalidade dessa doença. Gente, é uma zoonose que ela não tem cura. Não tem cura. Não tem cura para os animais, não tem cura para as pessoas. É uma doença letal. Mas as pessoas não acreditam na letalidade. Muito parecido com isso, né? É que a gente está começando a viver aí com o coronavírus, né? Começou, tá morrendo muita gente, mas muitas pessoas não estão acreditando nessa letalidade dessa doença, né? Do quão esse vírus pode ser perigoso para a sociedade, o quão letal ele é, o quanto as pessoas estão morrendo. Ninguém pensa em quantas pessoas já morreram de raiva. Quando os animais já morreram de raiva, eles estão morrendo de raiva. Então, as pessoas que você vai encontrar pessoas que não acreditam nessa letalidade. Se a pessoa não acredita, como que você vai induzir essa pessoa a vacinar o seu animal? Pessoas que acham que só mordido de cachorro que transmite a raiva. Só mordido de cachorro. Se eu nunca fui mordido por um cachorro, eu nunca vou ter chance de ter raiva. Nem gosto de cachorro. Tem esse tipo de pessoa também. E o outro grupo de pessoas é aquele que acha que uma dose dessa vacina, aquela que ele tomou lá na prefeitura no seu cachorrinho, no totó, vai valer para a vida inteira, nunca mais ele vai se preocupar com raiva. Então, você vai encontrar um exemplo, né? Que tem muito mais grupos de pessoas aí terríveis, né, para a gente trabalhar, mas você vai encontrar esses tipos de pessoas, né? Mas você veio aqui para falar de raiva, mas você nem vai falar da doença. Eu vou falar da doença, gente. Mas eu acho o principal, nós como técnicos, nós como formadores de opinião, a gente tem que saber informar essas pessoas. Muito além de eu saber como é a virulência de um vírus, como ele é transmitido, como eu vou cuidar desse animal, como eu vou fazer o tratamento, como que eu vou informar o tutor. Porque o tutor que vai ser responsável, gente. Nós, como veterinários, a gente não consegue fazer o controle do mundo inteiro, de todas as propriedades de todos os animais. Então, a gente tem que saber ter voz, saber informar essas pessoas. Então, nós precisamos o quê? Conscientizar pessoas. Além de saber o que é uma doença, nós precisamos conscientizar. Nós somos formadores de opinião. E a gente tem que ser formador de opinião. Nossa classe, ela é negligenciada, ela é muito afetada, porque muito tempo todo mundo veterinário ficou muito de cabeça baixada, só seguindo o fluxo. Não tinha voz, não tinha informação. As pessoas não têm conhecimento do que a gente é capaz de fazer, de qual a importância do nosso trabalho, né? O que podemos fazer além de catar gato. Então, a nossa principal função hoje, a mensagem que eu quero deixar aqui, principalmente para vocês, nesse grupo de saúde pública, né, que a gente está aqui em busca disso, é como conscientizar as pessoas do nosso trabalho, como conscientizar as pessoas dos perigos dessas zoonoses. Então, lá, o que é a raiva? A raiva, acredito que todo mundo já tenha ouvido falar, quem não ouviu falar lá na virologia, eu tenho certeza que em breve esse momento vai chegar e você vai lembrar dessa palestra e falar assim, a Yane falou que o meu momento vai chegar. Bom, gente, a raiva, ela se trata de um vírus. Hoje está fácil falar de vírus, né? Tá fácil, né? Depois do corona, tudo é fácil falar de vírus, né? Uma praga. Então, é um vírus da família Ravidoviridae e do gênero Lysavírus. As principais coisas que você tem que saber é o que? Ele é um vírus fatal e é uma zoonose. Isso que você tem que saber, sim, principalmente. É fatal e é zoonose. Então, eu preciso tomar cuidado. Como que eu vou fazer isso? Então, a transmissão desse vírus. A transmissão dele, principalmente, não é única, morcegos hematófagos, pela saliva dele. Né? Quando o animal, ele vai lá sugar o sangue, vai transmitir a doença se esse animal estiver infectado. Isso aqui, gente, foi a definição quando eu estava aqui fazendo minhas pesquisas para montar essa palestra, eu fiquei assim um pouco boquiaberta. Porque tinha muito tempo que eu não pesquisava, né, sobre raiva, sobre nos sites, né, fui principalmente nos sites de órgãos públicos. E eu fiquei chocada.
Fiquei chocada, porque como eu estava falando que nós temos que ser formadores de opinião, a gente precisa passar as informações de maneira clara, que as pessoas entendam. Eu entrei no site, gente, no site de órgãos públicos, e simplesmente está lá, transmissão da raiva, está lá, zoonose, transmissão, morcego hematófago, outras principais causas, cães errantes. Tipo assim, tudo que uma pessoa que ela for desinformada, ela entrar no site e ler, tenho certeza que ela não vai se preocupar com a raiva. Porque tá lá, assim, como se fosse uma gripe, daquela que a gente não precisa nem tomar dipirona, não precisa tomar Benegripe, nada. Que ela vai passar. É tipo, é muito simples, é uma doença do morcego. Só que a gente sabe que não é. A gente sabe que muitas pessoas morrem por conta disso. Então, a transmissão dela pelo morcego e pela saliva. Mas é só pelo morcego e pela saliva, gente? Comenta aqui, eu gosto de comentário. Vocês acham que quais são as vias de transmissão também dessa doença? Como que essa doença pode se propagar? Não fui mordido por nenhum morcego e peguei raiva. Como que eu posso ter pegado essa doença? Mordedura de animais contaminados, arranhadura. Só de cachorro e gato, gente? Como? Lá no campo, como que a gente faz? Exatamente, não necessariamente de animais silvestres, bovinos, ferimento, isso aí, gente. Ou seja, a raiva, ela está em qualquer lugar. Ela pode estar em qualquer lugar. Então, não é culpa só do morcego. Lambida de animais, exatamente. Gente, a raiva, ele é um vírus envelopado, né? E a fonte de infecção dele, de contaminação, vai ser principalmente pela saliva lá. Vamos botar lá no ciclo silvestre. O animal foi lá, o morcego foi, ficou o cavalo no pasto, né? Todo mundo que já foi para a roça, todo mundo que tem roça ou tem um cavalo que fica no pasto, tem crina grande, o que acontece com a crina do cavalo? Fica toda embolada, fica igual um dread. Todo mundo fala, morcego, morcego. Todo mundo sabe que é morcego. Ninguém desembola aquela cauda, a crina, nada. Porque os morcegos, eles têm esse costume de pendurar na crina e morder o animal para sugar o sangue. Porque é um ambiente perfeito. O morcego é um bicho muito atentado, para te falar a verdade. Porque ele se adapta muito rápido. Ele esconde em qualquer lugar, qualquer lugarzinho escuro para ele, aconchegante, tá top. Aí o que acontece? A gente faz o desmatamento, coloca os boizinhos, coloca os animais, põe a casinha lá. É tipo botar o café da manhã pro morcego. Ele precisa de sangue, uma vaca tem sangue pra caramba, um cavalo também, tem um cachorro. Então ali tá o jantar todo completo para ele. Então para ele é sucesso. Se está infectado, ele vai transmitir o cavalo, que pode transmitir para o cachorro, que pode transmitir para o bovino, que pode transmitir para a ovelha, que pode transmitir para outro animal silvestre, e aí o ciclo, aí o radar de contaminação vai só aumentando, só aumentando, só aumentando. E essas doenças, ela tem caráter o quê? Apenas o contato transmite? Então, o vírus, ele vai estar principalmente nas secreções, principalmente secreção salivar. Então, a transmissão vai ser feita principalmente por quê? Por secreções. Por essas secreções. Então, lambedura, se você tem uma porta de entrada, pode ser por qualquer secreção dessa, principalmente saliva, né? Saliva, aí você tem a questão ocular, as mucosas. Eu não tenho nenhuma ferida na mão. Vou falar um exemplo, na hora que eu for falar dos sinais clínicos. Um animal, uma vaca, começou a ter sinais sintomas da raiva. Geralmente, na roça, a primeira coisa que a pessoa faz, o ser humano faz, é o quê? Enfiar a mão na boca dessa vaca. Minha mão não tem nenhum corte. Mas vocês entendem que um vírus ou uma bactéria, ela é minúscula. Talvez você não tá vendo nenhum corte na sua mão, nenhum arranhado, nada.
Mas que tamanho tem que ser essa porta de entrada para esse vírus, para, um exemplo, uma bactéria, ela entrar ali? Eu tive um professor que ele sempre comentava muito sobre isso. A gente fala muito essa questão assim, tem que ter porta de entrada, né? Ou tem que entrar em contato aqui com as minhas mucosas, ou tem que ter uma porta de entrada, essa secreção. Secreção vaginal, secreção salivar. Mas que tamanho que tem que ter essa porta de entrada? Os poros, eu não sei dizer, entendeu? Essa questão de que tamanho, se pode absorver pelo poro ou se não pode. Mas às vezes, gente, tem microlesões que nem a gente consegue ver a olho nu, assim. Às vezes, você coça o braço, então quando a gente coça e dá uma arranhada, ali você está fazendo o quê? A descamação da pele. Será que aquilo vai ser suficiente para esse patógeno entrar? Então, tem essas questões que a gente tem que começar a pensar. Essa questão de porta de entrada, a gente fala porta de entrada, a gente já imagina o quê? Um machucado. Eu tenho que ter um machucado para esse vírus entrar? Exatamente, qualquer lesão de pele, uma porta de entrada. Mas essa porta de entrada, a questão é que tamanho que ela tem que ser? Às vezes a gente não vê. Eu cocei meu braço aqui, eu fiz microlesões no meu braço na hora que eu cocei. Pode ser suficiente. Então, todo cuidado, gente, é pouco. E o quê? O vírus, ele... Exatamente, ela só precisa existir. O vírus, ele vai entrar, né, nessa lesão, vamos supor, na mordida. Ali vai ir pelas fibras musculares, que vai ir para o sistema nervoso, e do sistema nervoso ele vai caminhando para o cérebro. Como eu falei, não vou ficar falando aqui, explicar a rota, a patogenia toda certinha para vocês, porque eu acho que vai ficar muito cansativo e muito maçante para isso. Então, por isso que eu falei, todo mundo vai assistir isso na aula, como aqui é para a gente fazer um bate-papo, então eu nem coloquei essa parte muito detalhada para vocês, não. Vamos imaginar aqui o vírus, assim, coisas bem práticas mesmo. O vírus, porta de entrada, e o que a gente faz? Fui mordida por um cachorro, né? Exatamente, o contato com suor também é uma secreção. O vírus, né, ele está muito presente na saliva e no sistema nervoso central, né? A concentração maior dele vai estar ali na glândula salivar e no sistema nervoso central, mas o vírus vai estar no corpo do animal todo, né? O animal infectado. Então, qualquer secreção dele pode ter, sim, um potencial patogênico para transmitir essa doença, né? Um espirro, qualquer outra coisa. A sorte que a gente tem é que esses vírus... Doutora Rayane, a senhora mutou o microfone. Peraí, gente. Já estamos ouvindo. Tá ouvindo? Sim, agora sim. Aonde que parou? Vocês me ouviram a última vez? Vocês estão me ouvindo de novo? Estão ouvindo? Então, sim, Raia. Parou na parte que você estava falando que não iria explicar tudo, aí começou a travar, entendeu? Ah, tá. Sempre que travar, gente, vocês falam, porque como aqui eu tô só vendo a tela, e no celular fica pequenininho, eu não tô vendo tudo. Ok, sem Então, problema. o que a gente falou lá, vamos pensar de um modo bem prático. Assim, não muito minucioso da patogenia. A sensibilidade desse vírus. Esse vírus, a sorte dos vírus envelopados que a gente tem é que eles são muito sensíveis, né? Aquela camada lipídica deles nos permite ter algumas armas, né, contra ele. Né? A higiene, eu falo que a higiene, ela salva o mundo. A gente tem essa ideia muito agora, né, também do corona, tudo é limpar, tudo é álcool.
Mas também isso já vem desde antes, gente. Raiva e outras doenças virais bacterianas. A higiene é um dos principais meios de prevenção. Então, esse vírus envelopado, ele vai ter sensibilidade ao quê? Aos solventes lipídicos, né, que são sabão, detergente, ao etanol, né, o álcool, a amônia quaternária. Não sei se todos vocês conhecem a amônia quaternária como desinfetante, como antisséptico, como higienizante. É excelente. Também temperaturas de pasteurização e a luz ultravioleta. Então, o quê? Higiene, gente. Higiene. Botou a mão, vai direto, lava. Animal se mordeu? Lava com água, sabão, corrente. Põe sabão naquilo mesmo, sem dó, sem piedade, que é a principal meio de você tentar minimizar esse meio de infecção. Botou a mão no animal, esse animal não tem histórico, o ideal é você se proteger sempre, né? Sempre, 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 né? Sempre usar os EPI, sempre usar a luva. Eu sei que às vezes, a gente peca muito, muito, muito nisso, nessa questão do EPI. A gente fala, não é necessário. É necessário sim, gente. Veterinário morto não atende, não. Veterinário doente não atende, não tem ganha-pão, ferrou a vida. E a gente, às vezes, por tentar mostrar uma imagem, tipo assim, vou ter nojinho disso? Não, põe a mão. Põe a mão na boca de uma vaca, põe a mão na boca de um cachorro, porque a gente vai ver aqui na frente, os sinais que a raiva apresenta são diversos, mas não é uma receita. Ele não é um livro perfeito que todos os animais vão apresentar aqueles sinais. Não vai. Então, o que a gente vai ver aqui? Eu botei alguns dados, eu tirei muitos dados desses sites que eu falei, de órgãos públicos, que estão passando informação, né, para a população de como que é a raiva. A distribuição mundial da raiva mundial é cerca de 40 milhões e 70 milhões de mortes por ano. Todos os países em desenvolvimento. Todos os países em desenvolvimento. Gente, é muita morte por ano. Mas vocês escutam isso nas mídias? Vocês escutam falando que morre tanta gente de raiva ou tem infecção de raiva? Assim, ninguém escuta isso. Ninguém escuta. E a raiva humana, ela permanece como um grave problema de saúde pública. Exatamente. Essa questão de não usar luva é muito errado, muito errado. E a gente faz isso. Vou contar para vocês uma experiência terrível que eu tive em relação a essa questão. A raiva em humanos, eu coloquei, um pouco antes, eu coloquei essa questão aqui. Esse aqui foi um levantamento feito aqui no Brasil de 2000 a 2017, onde nós tivemos 188 casos de raiva humana, sendo 66,5% homens, principalmente os residentes em zona rural, e também crianças de menores de 15 anos. Menores de 15 anos, com a exposição mais frequente à mordedura. O período de 2000 a 2008 apresentou maior frequência, de 85,6%, com 46,6% dos casos envolvendo cães e 45,9% morcegos. A incubação mediana é de 50 dias, seguidas de sintomatologia predominante como febre, agitação, paresia, disfagia, e a maioria não fez profilaxia, e os demais 29,8% realizaram de forma inoportuna ou incompleta. E 13 pacientes foram tratados com aquele protocolo lá do Recife, que só 2 pacientes a gente sabe que sobreviveram. Na verdade, não sobreviveram, né, gente? Vegetaram, porque não sei se todos vocês já viram aqueles vídeos, mas depois que acabar aqui, vocês, quem não viu, coloca aí no Google raiva humana, casos de sobreviventes. Como que essas pessoas sobreviveram, como que essas pessoas sobrevivem? Elas não sobrevivem, né? Elas se vegetam em cima de uma cama. Então, isso aqui é 188 casos. Isso aqui foi o que notificado. Casos notificados. Vocês têm a certeza que todos os casos são notificados? Não são, gente, não são.
188 casos. 188 casos. Então, é muito caso. É muita gente que morreu por uma doença que não passa em lugar nenhum, que você não vê informação, que você não vê ninguém falando que tem gente morrendo de raiva. Mas tudo bem, a gente releva. Exatamente, a subnotificação. E isso, essa questão da notificação, que eu vou falar aqui, é um caso grave na questão animal. Cabe ao proprietário notificar imediatamente o serviço veterinário oficial a suspeita de casos de raiva em herbívoros, bem como a presença de animais apresentando mordeduras de morcegos hematófagos, ou ainda informar a existência de abrigos desses morcegos. A não notificação coloca em risco a saúde dos rebanhos da região, podendo expor o próprio homem à enfermidade. Agora vocês me dizem qual a experiência de vocês. Todo mundo já viu mordido de morcego no pescoço dos animais. Todo mundo já viu animal morrendo de causa estranha, se debatendo. Me fala aqui, quantos vocês acham que foram notificados? Quantos foram notificados? Quantos são notificados? Quantos da propriedade rural são notificados? O animal morreu, faz o quê? Chama o veterinário? Hoje em dia está aumentando, graças a Deus. Mas a maioria não, gente. Então, essa questão de notificação não é feita. Eu venho do interior, eu nasci em Divina de São Lourenço, ali no interior do estado, do Espírito Santo. Ali a gente tem casos de raiva com frequência. Aqui também no estado do Rio a gente tem casos de raiva com frequência nos animais, mas não são notificados. Não são notificados. Cabem ao produtor, mas você acha mesmo que o proprietário, né, que a nossa região tem muito pequeno produtor, ele tem um medo danado de ser notificado. Você acha que ele vai pegar com livre e espontânea vontade, pegar o telefone e ligar para o órgão público responsável, falando, tô com muito ataque de morcego aqui, eu tô achando que meus animais estão morrendo de raiva. Você acha que ele vai fazer isso? Quem aí acredita que ele vai fazer isso? Põe aí, eu acredito. Então, a questão aqui, deixa eu voltar a pergunta, isso, meu? Se a notificação é responsabilidade do tutor ou do veterinário? É do tutor. O veterinário, se ele for lá e ver, ele vai indicar, né, para o tutor para entrar em contato. Às vezes ele pode sim entrar em contato, né, com o órgão público, porque é da nossa questão ética, mas só que aí tem aquela questão. Você conversou com o tutor não quer falar, não vai falar, não vai notificar. Tem muitas essas questões também. E a gente tem o que notificar? O serviço veterinário oficial, né, o órgão público do estado. Cada um, sei que tem um, sei que no Espírito Santo é o IDAF, aqui no Rio de Janeiro eu não sei o nome, dos outros estados, mas cada estado tem um órgão público. Exatamente. Nem sempre o veterinário vai saber, mas o veterinário esteve presente. É dever dele notificar? Cabe ao tutor. Isso aqui estava lá no manual do combate à raiva. Então, gente, a gente tem o quê? O ciclo aéreo dos morcegos, temos o ciclo dos animais silvestres, o ciclo rural e o ciclo urbano. Ou seja, está em todo lugar, gente. Você não tem muito para onde sair. Eu lembro que eu fui para o Pará em 2018. Eu fui para o Pará, aí a minha vacinação de raiva, eu nunca atingi titulação. Aí eu ia para o Pará em setembro. Eu lembro que mais ou menos em abril saiu uma nota, né, uma notificação que estava tendo um surto de raiva humana no Pará. Fiquei louca, fui direto já no posto tomar minha vacina, porque eu sei que eu não tenho titulação. Eu faço todo ano e eu não tenho titulação. Eu não consigo atingir. Eu faço vacina, atinjo, mas depois passa um tempo,
eu não consigo atingir os anticorpos. Então, isso é muito preocupante. E eu vou falar disso um pouquinho lá na frente também, que a gente tem que se cuidar. Antes, vamos lá de uma vez aqui. Não sei se na faculdade de vocês, caso teste positivo, sim, eu vou falar um pouquinho mais na frente. Já volto para essa pergunta. Não sei se na faculdade de vocês tem a obrigação de tomar a vacina antirrábica. Não sei se obriga. Na minha faculdade, obrigado. No primeiro período, todo mundo tem que tomar vacina. E eu acho que tem que ser obrigado, sim. Quem aí já tomou vacina antirrábica? Se tem alguém que não tomou, nunca tomou vacina antirrábica? Mas vocês tomaram tem quanto tempo? Não é obrigatório titular. Isso aí, gente. Eu nunca tomei. Gente, nós trabalhamos principalmente com animais, nós somos expostos o tempo inteiro. Eu vou contar uma história, eu ia contar mais na frente, mas eu vou contar agora. Eu nunca tomei. No início isso, né? Qualquer posto você consegue tomar vacina? Então, o negócio é o seguinte. Apesar da importância dessa vacina, a gente não consegue tomar em qualquer lugar. E não é fácil tomar essa vacina. Não é todo posto que consegue. Por quê? Porque, infelizmente, me desculpem a palavra, os médicos, o pessoal da saúde não entende muito bem o que é zoonose. Eles são aquelas pessoas que pensam que você só vai pegar raiva se o cachorro te morder. Então, geralmente, aconteceu isso várias e várias vezes. De você chegar no posto, falar, eu quero tomar a vacina de raiva. A pessoa vai olhar para sua cara, você foi mordido por um cachorro? Aí ela vai dar um tapa na cara dela, né? Por quê? Até porque a vacina pré-exposição é uma e pós-exposição é outra. Quando a gente vai tomar a vacina pré-exposição, para vocês que nunca tomaram, então, o que eu costumo indicar? Na faculdade de vocês vão até a secretaria, se não for obrigatório, e pede um ofício para eles, explicando que vocês são estudantes de veterinária, trabalham na área da saúde, estão em contato com os animais, né, e estão em risco. Aí a faculdade assina, vocês levam no posto, aí vocês conseguem tomar essa vacina mais fácil. Se você for sozinho, geralmente não vai dar certo, porque vai ter aquela pessoa, aquela agente de saúde, que vai olhar para sua cara e perguntar se você foi mordido por um cachorro. E a questão da vacina pré-exposição. A pré-exposição são 3 doses a cada 21 dias, se eu não estou muito enganada. 21, não sei se é 15, depois 21, mas tem um protocolo lá certinho. São 3 doses da vacina, a pré-exposição. Após a exposição, que é quando a tia chega e fala assim, isso aí, pega o ofício, pede eles que aí você consegue. Sabe o que é bom também? Juntar um grupo de alunos que não tomaram ainda, porque aí vocês mandam a listagem, porque dependendo da cidade, não vai ter essa vacina disponível. Aí vocês mandam esse ofício e o posto vai providenciar, porque esse é o direito de tomar essa vacina. Então, o posto vai providenciar essas vacinas de acordo com a quantidade de alunos que tenham interesse. Porque aí, se for, às vezes, um aluno só, eles vão falar assim, eu não vou me desdobrar para arrumar 3 doses de vacina, né? Para eles não compensa. Então, vocês juntam um grupinho, fazem esse ofício e levam. E caso vocês tenham muito tempo que tomaram, não fizeram titulação, vão ou fazer titulação ou tomar vacina de novo. A vacina pós-exposição, que é quando a gente tem contato com algum animal de suspeita de raiva ou algum animal, a gente foi mordido por algum animal, é um protocolo completamente diferente, porque aí a gente vai receber o soro. A gente vai receber o soro. Aí são 5 doses do soro. A pré-exposição, você vai receber a vacina, são 3 doses, são coisas diferentes. Isso aí você tem que ficar muito atento para explicar no posto de saúde também, porque eles têm uma deficiênciazinha também nessa questão de diferenciar pré-exposição de pós-exposição. Tá, eu tomei as vacinas, estou tudo em dia, acabei. Tem que fazer o quê? A titulação. A titulação é outro perrengue para fazer a titulação de raiva. Por quê? É caro. É muito caro. Não é todo posto que faz.
Na verdade, são pouquíssimos postos que fazem, e mesmo assim você tem que juntar aquela galera, fazer o ofício, fazer a petição para o governo liberar, porque um exame de sorologia de raiva custa em média aí uns 300, 350 reais. Se você for fazer particular. Eu já fiz por 350 reais. Custa muito. Exatamente, questiona. Então, a sorologia você tem que fazer lá anual. Ela deveria ser obrigada a fazer. Só que eu sei que 90% das pessoas não fazem sorologia. É igual a questão lá, você lembra do grupo que toma uma dose da vacina e acha que vale para a vida toda? A gente tem esse grupo também no nosso grupo de profissionais. Acha que vai tomar essa vacina uma vez e vai estar válida para a vida toda. Se eu não estou enganada, essa vacina ela tem validade de 5 anos para gente, se você atingir titulação. Igual eu falei, eu não atingi titulação. Eu já fiz a sorologia, confesso que eu não fiz todo ano, eu estou, inclusive, precisando fazer, como eu disse, eu tomei em 2019, a última dose eu não fiz a sorologia, porque 350 reais tá caro, não estamos tendo essa condição, mas a gente precisa para a nossa saúde. Então, eu não atingi a titulação. Tomei a vacina, fiz a titulação, porque a titulação tem que estar acima de 0,05. A minha estava 0,04, ou seja, estava abaixo do mínimo. Então, eu tinha que refazer todo o protocolo vacinal. Exatamente. Se não tiver o título suficiente, você faz todo o protocolo das 3 doses de vacina. Infelizmente, quem não tem título, quem não consegue atingir o título, tem que quase tomar todo ano. E a questão da vacina é tão importante, gente. Vou contar para vocês uma história do meu supervisionado. Eu fui fazer meu estágio supervisionado, precisava da vacina, tudo em dia, tudo certinho. Aí eu tinha tomado a vacina no início da faculdade. Aí depois precisava para o estágio, precisava ou da titulação ou tomar tudo de novo. Aí eu peguei e consegui fazer a titulação pela prefeitura. Toda aquela história, né, que você tem que fazer uma missa, né, para você conseguir a titulação pela prefeitura. Consegui. Só que a titulação é um exame que demora muito tempo para ele ficar pronto. Então, deu o dia de eu ir para o meu estágio e minha titulação não estava pronta. Aí eu falei, o quê? Como um bom estudante que sabe dar todos os jeitinhos, e eu fui fazer o estágio lá na Unesp, em Botucatu, São Paulo. Aí eu peguei e falei, vou botar meu cartão de vacina aqui no meio dos documentos, era um bolo de documento assim, não vai dar nada, se ninguém falar nada comigo, eu não vou contar que está sem a titulação. Mandei os documentos, cheguei no estágio, linda e plena, nada acontecendo. Até que um dia chegou um potro com sintomas de claudicação. Um potro lindo, de um aras riquíssimo. Chegou num trailer que dava para mim morar dentro daquele trailer, tudo limpo. O potro estava quase mais cheiroso do que eu. Coisa linda. O problema é que locomotor estava mancando do membro posterior. Todo mundo, todos os estagiários abraçaram aquele potro, furaram aquele potro para fazer o exame, fizeram tudo com o potro. Eu lembro que eu segurei o potro assim, o potro me babou meu braço inteiro. Coisa linda, né? Potro, você deixa fazer o que quiser. Aí passou 2, 3 dias, não descobriam o que o potro tinha. O potro não tinha nenhum problema locomotor, o potro não tinha nada. Aí veio um outro professor, um virologista, e falou assim, esse potro tá com problema neurológico. Ele tá com alguma doença neurológica. Todo mundo já arregalou o olho. Aí mandaram fazer o exame diferencial para as outras doenças. Quando o exame diferencial chegou, os residentes chegaram assim perto da gente, nós éramos em 8 estagiários, falaram assim, quem não tiver com a vacina em dia ou não tiver a titulação, vai para o posto agora tomar, porque já fizemos os exames de diferencial e o posto tem grande chance de ser raiva.
Gente, a hora que falou raiva, aquilo eu só pensava da minha titulação que não tinha chegado. E ela realmente ainda não tinha chegado, isso era bem no início do estágio. Aí uma colega minha também olhou para mim assim, tipo assim, você vê na cara, gente, na cara, na cara, na cara. Aí todo mundo ficou de boa. E eu e a outra menina, a gente não sabia aonde enfiava a cara. Aí o residente olhou assim e falou assim: vocês estão sem titulação, né? Certeza que vocês estão sem titulação pela cara de vocês. Vamos pro posto agora. E eu tinha lá um hospital dentro da universidade. A gente foi pro hospital, ficamos lá 2 horas na fila, não fomos atendidos, porque tinha muita gente voltando para casa. Vamos lá, vamos fazer umas orações, seja o que Deus quiser, né? A gente faz umas coisas que não deveriam ser feitas, mas a gente faz. Aquilo, gente, sem brincadeira, eu fiquei umas 3, 4 noites sem dormir. Eu não dormia. Eu não dormia. Eu lembro que sempre tinha a minha professora de virologia, ela falava isso. Gente, a pior sensação é você ter a exposição a um animal com raiva, porque você não consegue dormir, você fica preocupado, porque aquilo não é uma doença tratável. A raiva não é uma doença tratável. A raiva é uma doença letal. Então, gente, o desespero bate mesmo. Aí, tipo, o exame chegou do potro, a gente foi só saber que o exame definitivo depois que a gente já tinha saído do estágio. E realmente era raiva. Foi muita sorte, graças ao bom Deus, que não aconteceu nada. Mas, assim, foi um risco tremendo que a gente passou. E quem ia imaginar que um potro lindo, maravilhoso, com problema na pata traseira, ia ter raiva? Quem de vocês imaginaria que esse potro ia ter raiva? Você acha que alguém botou luva para pegar nesse potro, gente? Você acha que ninguém abriu a boca dele para ver os dentinhos nascendo? Ele babando no meu braço, você acha que eu liguei? Não. Quem vê cara não vê coração, exatamente, gente. Então, por isso que o cuidado ele tem que ser redobrado. Por isso que a vacinação é tão importante. Né? Por isso que a vacinação é tão importante, porque é um deslize que você faz, você fica aí à noite sem dormir. A gente deu sorte cada vez. Deu sorte, muita sorte. Deus abençoou muito, escutou todas as minhas orações. Mas a gente poderia não ter tido sorte, né? Então, assim, quem não tomou, tome a vacina. A gente, como eu falei, a gente tem que saber falar. Nós temos que saber mostrar a importância dessa doença, mas a gente tem que se cuidar. Se a gente não se cuidar, não adianta. Voltando aqui, então, os sinais clínicos de raiva. Não, os sinais clínicos clássicos de toda doença neurológica. Porque toda doença neurológica praticamente tem o quê? Os mesmos sinais, gente. Os mesmos sinais. E como que a gente diferencia quem é quem? Como que você vai saber que um animal tem cefalopatia ou um animal tem raiva? Sem o diagnóstico. É muito triste, gente, porque nós, como clínicos, a gente fica meio de mãos atadas. Porque os exames diferenciais demoram muito tempo para ficar pronto. Muito tempo. No mínimo 15 dias de laboratório. É caro, não é todo mundo que paga, não é todo mundo que tem condição de pagar. Então, os sinais clínicos. Apatia, isolamento do rebanho, agressividade, andar cambaleante, opacidade da córnea, dificuldade de engolir líquidos, dificuldade de defecar, paralisia dos membros. Quantos sinais desses aí? Eles podem aparecer juntos, podem aparecer isolados, podem aparecer como apareceu lá no potro, ele só tinha uma claudicação. E ele tinha, no final, ele tinha raiva. Né? Quando que ia imaginar? Então, esses sinais clínicos eles são dos mais diversos. Eu costumo falar o seguinte, chegou um animal aqui na residência, sempre que chegava um animal com sintoma neurológico, a gente já atendia o protocolo que? Raiva. Pra gente, lógico que a gente não falava, né, diretamente com o proprietário, o seu animal pode ter raiva. Mas se chegar com sinal neurológico, a gente não sabe o que pode ser. Não tem como eu olhar para o animal e falar, nossa, ele tá com cara de ter raiva. Não, esse daí não tem cara, não. Não tem cara, gente. E o sinal clínico não tem um sinal clínico patognomônico. Então, não tem como você saber. Você tem que fazer o quê? Os exames diferenciais, você vai fazendo também
tratamentos terapêuticos, você vai tentando, mas não tem como você falar. E outra coisa, se for ou não raiva, chegou um animal para vocês. Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Quero que vocês me respondam. Chegou um animal para vocês. Vamos botar um cavalo, que é mais fácil de explicar. Chegou um cavalo para vocês atender. Quem aí é da área de pequenos pensa que é um cachorro. Esse cavalo chegou fazendo sinal de prece, né? Pressionando a cabeça contra a parede. Esse animal chegou brincando com a água, ele não quer beber água, ele fica só brincando com a água. Se distanciou do grupo, e tá meio andando trêmulo. Quais são as principais doenças que vocês pensam? Tá trêmulo, não, brincando com a água, e qual foi o outro que eu falei? Trêmulo, brincando com a água. Trêmulo, brincando com a água. Quais são as doenças que vocês podem pensar que esse animal tem? Não come direito, tá isolado, tá apático, sinomose para os cachorros? Exatamente. Aí, esse animal chegou assim. Aí, já que ela falou na sinomose, ele começou o quê? A ter ataques, a se debater, a pedalar, né? Pode ser sinomose, lógico que pode ser sinomose. Pode ser a raiva? Pode ser a raiva. O que mais que pode ser? Pode ser uma encefalopatia hepática? Pode ser. Pode ser uma EPM? Pode ser. O animal ele fica sensível à luz? E aí? O que eu faço? Vou indicar o quê? Um tratamento diferencial para esses animais, mas cada tratamento diferencial desse, vamos coletar líquido, cefalorraquidiano para mandar para um laboratório, cada mais ou menos, assim, por alto, cada um exame de álcool custa em média R$150, em média. Alguns custam mais, outros custam menos, depende do laboratório. Aí você tem aí, tá pensando em 3 tipos de, isso para grandes animais, tá, gente? Eu não sei valor para pequenos. O que eu faço? Pode ser raiva, pode ser outra coisa. Como que eu indico tratamento? Pensar que esse animal pode ser o quê? Uma EPM. Chegou um animal para mim, tá com todos esses sinais. Ele é EPM ou ele é raiva, ou ele pode ser outra coisa. A EPM eu tenho tratamento, a raiva eu não tenho. Mas a EPM, se eu não tratar logo, ele vai morrer também. E aí? Eu indico o tratamento da EPM, mas com risco desse animal contaminar você e contaminar o resto? Ou o que eu faço? EPM é a doença conhecida popularmente como doença do gambá ou bambeira nos equinos. Os sinais são muito parecidos com os da raiva. O animal fica trêmulo, bambo, se debatendo, o animal fica muito sensível. Se você tapa os olhos desse animal, esse animal ele fica louco. Tipo, ele perde a noção do sentido, de onde ele está, de tropeçar. Muito semelhante. É uma doença com sinais clínicos muito semelhantes com a raiva. Só que a EPM, ela tem tratamento. O tratamento dela é carinho, mas tem tratamento. Com 14 dias você pode resolver ela. O exame diferencial da doença, você vai fazer o exame diferencial para a EPM, que você vai fazer a coleta do líquor, né? Eu ia colocar a foto aqui, não coloquei. A gente traciona a cabeça e coleta o líquido entre o forame e manda para o laboratório. Esse aí vai ser os exames que vai levar 150, 180, R$200, dependendo do laboratório, que vai durar, que para sair o resultado, no mínimo aí, uns 15 a 20 dias para esse resultado. E dependendo da região onde você estiver, não sei, tipo assim, não são todos os laboratórios que são credenciados para fazer esse tipo de exame. Então, é um exame que vai levar tempo. Então, esse animal tem 15 dias para esperar se você trata ele ou não. E se for raiva, ele pode contaminar você, pode contaminar todo mundo. Você vai fazer o quê? Vai indicar uma eutanásia, assim, de cara? Não tem como, né? É muito complicado. Então, geralmente, nesses casos, a gente entra com tratamento terapêutico,
usar os EPI, sempre, 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 manter esse animal isolado, evitar o máximo de contato dele, não compartilhar nenhum utensílio desse animal. Sempre pense no pior, gente. Sempre pense, esse cachorro chegou no meu pet shop, esse cachorro, tá, vamos botar ele numa baia isolada. Geralmente as clínicas têm aquela parte isolada de doenças infecciosas. Então coloque esse animal lá. Independente se vai ser sinomose, se vai ser uma raiva, e você. Sempre cuide de você. Às vezes a gente é muito negligente, porque a gente fala, só vou fazer um medicamento aqui rapidinho, no equipo, 2 segundos. Não vou botar uma luva, não vou botar um óculos. Aí é nesse 2 segundos que esse animal, ele dá um exorcista lá dentro da baia e te morde, te arranha. E aí? Então, sempre cuide de vocês, gente. Vocês são muito importantes para a profissão. Identificar a baia, avisando exatamente. Usa 2 luvas. A gente não tem economia nessa hora. Não tem economia. Porque para morrer, gente, é muito fácil. Então, vamos ficar sempre atentos. E quando a gente for mostrar para o proprietário falar sobre essa doença, vamos falar a real gravidade dela. Não vamos falar que é só uma doencinha, né, que é transmitida pelo morcego e pelo cachorro de rua que te morde. Vamos falar que é uma doença que pode ser transmitida por todos os animais, da importância dessa vacinação, do controle, do perigo que ela traz para a sociedade, entendeu? Porque eu tenho certeza que uma pessoa que chegar com sintomas de raiva, pessoa contaminada, chegar num hospital não tão preparado, eu tenho certeza que uma das últimas coisas que eles vão pensar é que é raiva. A última coisa que eles vão pensar é que é raiva. Vamos fazer todos os tratamentos possíveis primeiro. Porque, às vezes, eles não têm esse conhecimento, a parte de zoonose. Eu falo isso, sabe por quê? Quando eu fui pedir a minha sorologia, eu fui no médico, aí, pro estágio mesmo, eu paguei essa sorologia para fazer, porque eu precisava, falei, eu não vou ficar enrolando, paguei. Aí fui no médico, né, para ele fazer o pedido para mim. Cheguei no médico, o médico, assim, né, renomado, pá. Cheguei e falei, com ele, eu quero fazer um pedido de sorologia antirrábica. Ele olhou seriamente pra minha cara. Aí ele perguntou o que eu era. Aí eu falei que eu era que eu estava formando em veterinária. Ele perguntou do cachorro dele. Aí ele virou, sério, gente, sem brincadeira. Ele olhou para mim, o que eu escrevo no pedido para fazer essa solicitação para você? Porque eu não sei fazer. Eu nunca fiz. Aí eu olhei e falei, caramba, cara. E assim, é um médico novo, recém-formado, tá, gente? Assim, velho de anos de carreira. Anos de carreira. Falei, cara, pensei comigo, né? Como que um médico não sabe fazer um pedido de uma sorologia para mim? Aí eu fui, expliquei para ele como que era para fazer, e ele fez para mim. Na verdade, eu fiz o pedido e ele só assinou. Então, vocês entendem a gravidade? Como que vocês têm que ficar espertos, informados? Porque se vocês chegam para pedir, você tem que saber explicar exatamente como vocês querem, porque eles geralmente não vão saber. É igual a questão que eu falei da vacinação. Vocês vão no posto, mas já explica, eu quero pré-exposição. Eu tive contato, eu quero pós-exposição. São 2 coisas diferentes que, às vezes, vai ter pessoas lá que vão saber? Sim. A maioria das vezes, não. Até hoje, eu nunca encontrei uma pessoa que sabe. Infelizmente. É muito triste isso. Infelizmente. Então, aqui alguns sinais clínicos. Botei, olha, essa pônei. Ela foi atendida aqui no Hospital Veterinário da UENF. Vocês podem ver que ela tenta beber água, olha, ela baba, ela não consegue beber essa água. Ela fica... Aí ela fica brincando. Um sinal... Todos os animais que tinham... que estavam suspeitos de raiva, que eu acompanhei, né, a minha vida, que é bem curta ainda, mas a maioria e todos os relatos que eu já ouvi, o cavalo, geralmente, ele vai ficar brincando com a água. Mas só que o cavalo, ele tem, né, esse costume de brincar com a água, né, de ficar lá no coxo um tempão brincando e tal e tal. Só que na raiva você vai perceber todos os outros sinais, né?
Aí você vai enfiar a mãozão aí nessa água? Não vai, né, gente? Então, vamos ficar esperto. Vamos ficar esperto. Olha essa mesma pônei. Olha como ela está pressionando a cabeça contra a parede. Fazendo o sinal de prece que a gente fala. Olha como é que ela está andando toda torta, toda meio cambaleante. Ó, ela vai de novo. Por quê? Porque o vírus, ele vai para onde? Ele vai para o sistema nervoso. E do sistema nervoso, da medula, ele vai ser direcionado quê? Pelo cerebelo, pela ponte, e vai ficar no encéfalo. O vírus, ele vai ficar lá. Né? A replicação desse vírus vai ser lá. Então, olha como esse animal tá, todo desorientado. E ele pressiona a cabeça o quê? Contra a parede. Esse vídeo é bem legal mesmo. Vocês conseguem perceber como que ela tá? Desinquieta. Ela não sabe. E olha que essa baia tá escura, né? Ó, ela pode cair. E ela vai ficar assim. Daqui a pouco ela se taca no chão. Talvez, quem aí é acostumado com a clínica de grandes pode até pensar, poxa, será que esse animal tá com cólica, tá com dor? Mas e essa cabeça que ele tá imprensando na parede? A gente tem que ficar muito sensíveis, né, aos sinais que o animal nos apresenta. Aqui, ó, a mesma pônei também, lá no piquete. Olha como ela tá. Olha como ela tá toda apática. Ó, eu tento puxar ela toda travada. Qual seria o diagnóstico? Sim, inicial. Quais os possíveis diagnósticos desse animal? Cadê, gente, as perguntas? Cadê as respostas? Qual seria? Os principais diagnósticos desse animal, dessa pônei. Andar cambaleante, pressionando a cabeça contra a parede, brincando com a água, animal não comia, dificuldade de defecar. Cadê, gente? A baba dela caindo na grama tem a possibilidade. Tem a possibilidade de transmitir se outro animal entrar ali e tiver contato, né? Se esse animal for positivo para a raiva. Por isso que a gente sempre faz o quê? Mantém esses animais isolados e depois que esses animais eles saem dessas baias, desses piquetes, a gente vai fazer o vazio sanitário. E nesse vazio sanitário, você lembra que eu falei lá na frente, lá no início, do que o vírus é sensível? Como ele é sensível? A gente vai lavar essa baia com amônia quaternária, a gente vai lavar essa baia com sabão. Mas como que eu vou... O vazio sanitário, o piquete, ele é sensível ao quê? Raios UV. Então, a gente deixa esse piquete aí 1 mês, 40 dias, sem nenhum animal, o tempo que for preciso. Se tiver alguma solução alcalina, alguma coisa, pode jogar nela. Então, deixa vazio os troncos, tudo que você puder higienizar, você vai higienizar e deixar sem nenhum animal, porque teve um animal ali com risco. E assim a gente vai fazer também nos currais, nas baias. Sinalizar o local é ideal. Um animal desse entrou, isso a gente falando no hospital, mas vamos supor, numa propriedade também, eu tenho um animal, estou cuidando de um animal que está com esses sintomas, eu tenho um piquetezinho mais afastado de preferência, ou então no curral, onde não vou ter muitos animais circulando. E isso é bem importante, não ter também tanto animal circulando. E não ter contato com o animal. Não adianta eu colocar esse animal, às vezes, num curral que ele consegue botar o pescoço para fora e ter contato com o outro. Não é legal. Aí é melhor botar ele num piquete afastado e depois fazer o vazio sanitário nesse piquete. E com os cães também, a mesma coisa. Com os cães, gatos, animais silvestres também, né? Fazer a mesma coisa. Temos os sintomas, vamos botar esse animal afastado. Sempre afastado. Esse caso aqui, particularmente, eu coloquei, essa pônei veio a óbito. Fizemos a coleta dela do líquor para mandar para o diagnóstico diferencial. A gente mandou para encefalopatia hepática, para EPM, e depois que ela morreu, a gente fez a necrópsia para fazer o diagnóstico de raiva, que ela morreu, obviamente, antes do exame diferencial sair, né? Obviamente. E essa pônei,
principalmente, ela não teve raiva, não foi raiva, a doença dela, ela teve encefalopatia hepática. Mas vocês perceberam como que os sinais são muito parecidos? Com tudo que eu falei aqui até agora? Então, se eu falasse que ela morreu de raiva, provavelmente vocês iam acreditar e não teriam como me questionar. Mas pelo exame diferencial, a gente diagnosticou ela com encefalopatia hepática. Eu não tenho não consegui achar nos meus arquivos, na minha bagunça, nenhum vídeo de um animal que foi diagnosticado com raiva. Então, por isso que eu coloquei só o dela, mas deu para vocês, eu espero que tenha dado para vocês entender essa questão dos sinais. E lembrem sempre do meu potro lá da claudicação. Vocês entendem como que os sinais podem variar? Como que não é uma linha, não é uma receita de bolo? Então, não confiem só naquele animal, minha vaca está pedalando. Minha vaca está fazendo a mesma coisa que essa pônei fez. É raiva, certeza, os sinais são de raiva. Não pode não ser. A questão, as doenças neurológicas, para mim, eu acho muito complexo. E eu tenho uma dificuldade muito grande de diagnosticar. Porque a gente, tudo pode. E a gente precisa dos exames diferenciais, da imunofluorescência, da patologia, a raiva mesmo. A gente consegue diagnosticar ela quando? Quando que a gente consegue diagnosticar a raiva? A gente consegue diagnosticar a raiva com um animal vivo? Sim ou não? Responde rapidão. Porque a gente já deve estar, nem sei quantas horas, gente. Não. Sim ou não? Não. Então, gente, infelizmente, a gente não consegue diagnosticar a raiva com animal vivo. Geralmente, só com animal morto. Então, vamos lá para mais um exemplo. Estou numa propriedade atendendo a propriedade. Gente, eu não estou conseguindo ler todas as perguntas, porque algumas ficam muito grandes. Depois eu volto respondendo, tá? Estou numa propriedade. Atendi um animal com esses sinais todos neurológicos. Desconfio de raiva. Esse animal veio a óbito. Primeira coisa, notificar. Tem que notificar. O tutor tem que notificar para o órgão público. Aí, depois, o que eu faço? Eu sou veterinário, esse animal veio a óbito. Eu vou o quê? Sugerir a necrópsia. Eu tenho que sugerir a necrópsia para esse animal. Caso eu não faça essa necrópsia, eu não consiga fazer esse exame, eu vou chamar uma equipe qualificada para fazer a necrópsia desse animal. Ou então eu vou chamar o órgão público, né? No caso do Espírito Santo, o IDAF, que eles vão vir fazer essa necrópsia. Ou então eles vão vir o quê? Só coletar a cabeça desse animal, que a gente precisa do cérebro cerebelo desse animal, para mandar para fazer o exame diferencial da raiva. Então, ou você faz essa necrópsia e manda, ou você aciona o órgão público. A necrópsia é extremamente, extremamente importante. Mas o animal já morreu, eu vou gastar com a necrópsia? Sim, gente. Sim, se você tem como, gaste, porque você vai saber a causa. Aquele animal pode ter morrido de raiva e pode o quê? Está em risco outros animais, está em risco a sua família, está em risco a vida do produtor. Você tem que falar isso para o produtor, você tem que falar isso para o tutor, que o cachorro dele pode ter risco de morrer de raiva e pode estar em risco a sua família, os animais que ele teve contato. Você tem que mostrar o risco para essas pessoas. Porque lembrem lá daquele grupo que não acreditam na letalidade da doença. Então, eu tenho que mostrar a letalidade e a importância de diagnosticar. Vocês acham que todos os casos são notificados? Não são notificados. Todos os animais que morrem são necropsiados? É feito exame diferencial? Não é. Acredito que nem 10% de todos os animais que morrem são feitos esse diagnóstico. Tem esse atendimento. Então, vocês entendem o tanto que a curva pode estar lá em cima e a gente não percebe? Será que esses números que a gente consegue achar na internet são dados reais? Porque a gente sabe que a realidade não é essa, não é notificado. Então, aqui, ó, outros sinais. Ó, o animal caindo, o animal vai estar pedalando. Então, gente, sinal neurológico pode tudo. É o famoso pode tudo. O animal pode se debater, o animal vai virar o olho, tudo. Então, não dá para falar o que é raiva, o que não é pelos sinais clínicos. Você tem um indicativo. Aí a questão da coleta.
Os médicos veterinários do serviço oficial são aqueles credenciados pelo IDAF ou pelo órgão público do seu estado. Serviço Estadual de Defesa Sanitária. O animal deve priorizar sempre a atuação desse profissional. Quem deve fazer essa necrópsia, principalmente, primeira, se a sua suspeita é raiva, aciona o órgão público. Ele está ali para isso. Ele está ali para tentar erradicar essas zoononas. Então, só que o que acontece? Geralmente, a gente tem um veterinário do órgão público, do máximo 2, dependendo do tamanho do estado, para atender o estado inteiro. Aí, às vezes, você está aqui no sul, o veterinário está lá no norte. Vai dar tempo dele chegar para fazer a necrópsia? Vai dar tempo dele coletar esse cérebro para mandar para análise, para fazer meu diagnóstico diferencial? Lembrando que quando um animal morre, ou a gente faz eutanásia, quanto antes a gente fazer essa necrópsia, melhor. Principalmente que o material que a gente precisa é o cérebro. O cérebro se autolisa muito rápido. É um dos primeiros a se autolizar. Depois que autolizou, não tem jeito. Né? Depois que esse animal apodreceu, ele vai ficar... A gente abre o cérebro, ele não vai estar bonitinho, ele vai estar uma geleca, tipo uma gelatina. Ele vai se desfazer, você não consegue pegar ele. Lembrando que tem que ter técnica para abrir essa cabeça para você não despedaçar esse cérebro todo. Lembrando que é um órgão que é muito frágil. E lembrando que altamente contaminado, né, galera? Muito contaminado. Então, se vai fazer essa necrópsia, é muito EPI, entendeu? É todo direitinho paramentado para a sua saúde. Então, primeira opção, veterinário de serviço oficial. Aí tem aquela questão lá, sou médico veterinário, estou atendendo, liguei para o serviço oficial, não tem como ele vir. Então, esses profissionais, eles devem ter conhecimento de quê? De que se houver a suspeita de raiva, deverão atuar rapidamente e comunicar às autoridades. Ele comunicou. Não teve como vir? Então, já que seja possível, recomenda-se que o Serviço Estadual de Defesa Sanitária do Animal encaminhe um ofício por intermédio do CRMV para que os veterinários autônomos do Estado informado as ações e execução do programa, bem como o endereço das unidades de atenção veterinária e os médicos veterinários responsáveis pelo Programa Estadual de Controle de Raiva de Herbívoros. Ou seja, tem aquela lenga-lenga toda, né, de serviço oficial, mas você pode fazer a necrópsia desde que você tenha conhecimento para fazer essa necrópsia. Se você nunca fez essa necrópsia, não faça. Não faça. O máximo que você vai fazer... E outra coisa que é recomendado. Quem já fez patologia sabe o que é um exame de necrópsia. Né? O exame de necrópsia a gente abre todo animal, examina todos os órgãos e vísceras, né? A gente faz a coleta dos materiais para mandar para o exame patológico. A gente faz tudo. Animal que está com suspeita de raiva, a gente não vai ficar, gente, abrindo animal, vendo víscera por víscera, aumentando a chance de você se contaminar. Você é um veterinário autônomo, nunca coletou um cérebro, o que você vai fazer? Tira a cabeça desse animal inteira, congela e manda. Congelar, às vezes, pode ter uma alteraçãozinha? Pode, mas é o melhor meio de conservação que a gente tem. Então, o que você vai fazer? Tira a cabeça desse animal e manda a cabeça inteira para o órgão público. Tá vendo que você vai fazer o quê? Vai notificar, eles vão fazer um ofício lá, mandar os endereços, eles vão te auxiliar na medida do possível. O que você vai fazer? Tira a cabeça, embala bem para congelar essa cabeça, depois manda. Alguns profissionais que já são mais habilitados, igual patologistas, né, eles fazem essa necrópsia, né, sem ser do órgão público, até abrem a cabeça, tiram só o cérebro, fica muito mais fácil, né, gente, para mandar. E faz, mas o que? Eles já são profissionais dessa área, então eles têm mais domínio para fazer a técnica, né? Tem toda a técnica de abertura de cabeça para também a gente não perder essa amostra. Ah, tá. E outros profissionais, proprietários, o que eu vou fazer? Aí aquela mesma questão. Às vezes a gente sabe que tem lugar que não vai ter veterinário, não tem. Então, a gente vai indicar o quê? A mesma coisa. Ligar para o órgão público, né, fazer todas as petições ao proprietário ou aos profissionais, nessa situação encaminhado ao laboratório a cabeça do animal suspeito
ou dos animais silvestres de pequeno porte. Porém, o encaminhamento por pessoas leigas deve ser evitado, deve-se buscar profissionais para a realização desse procedimento sempre que possível. Pode fazer? Ligando, tudinho certinho, usando orientação? Pode. Mas, a verdade, eu não recomendo. Eu não recomendo não fazer. Porque o risco de dar errado, dessa pessoa se contaminar, dela não usar o EPI adequado, às vezes ela põe uma luva, mas vai espirrar sangue nela, vai... Então, gente, que negócio, né? Seguro morrer de velho, eu prefiro não arriscar. Se essa pessoa não tem domínio, não sabe da importância dessa doença, de como ela pode ser virulenta, deixa quieto. Infelizmente, não tem o que fazer, no meu ponto de vista. Então, a gente vai mandar... Então, exatamente isso aí. Ao fazer essa necrópsia e mandar o cérebro, a gente vai ter a confirmação se é raiva ou não. O diagnóstico da raiva é feito pelas lesões, pelas inclusões de Naegeli. A inclusão de Naegeli é essas bolinhas aqui, ó. Que vai ter essa característica, é um sinal patognomônico. Eu não sei explicar toda essa lâmina, não sou patologista. Então, mas vai ter a presença desse corpúsculo de Naegeli, ou inclusão de Naegeli. Todo animal que é positivo para raiva, eu vou encontrar essa inclusão de Naegeli? Não, não vou encontrar. Não é todo animal positivo que eu vou encontrar. Isso vai depender do tempo que essa doença ela já está em desenvolvimento, né? Se esse corpúsculo ele já foi incluído ou não. Porque, lembrando que a doença ela vai subindo, né? Ela vai para a medula, da medula cerebelo, encéfalo. E o encéfalo é gigante. Quando a gente vai fazer os cortes histológicos, não sei se todos vocês já acompanharam, mas quando vocês acompanharem, a gente usa um pedacinho pequenininho, que a gente coloca no cassete, vai colocar na parafina e vai fazer aqueles cortes bem fininhos para olhar no microscópio para fazer o diagnóstico. A gente faz vários cortes em vários lugares, mas pode dar o azar de nenhum corte desse pegar nenhuma inclusão. Ou, às vezes, de não ter nenhuma inclusão. Por quê? Porque o tempo dessa doença ainda não está a nível de encontrar essas inclusões. Então, a gente vai fazer o quê? O diagnóstico diferencial, que a gente tem as imunofluorescências e outros exames mais avançados para fazer esse diagnóstico, um diagnóstico mais celular. Então, com isso, a gente vai ter o positivo e o negativo. A inclusão é patognomônica. Achou? Positivo. Mas ela pode ser positiva e eu não achar essa inclusão. Então, gente, como a gente já falou, 1000 vezes eu já falei aqui, eu espero que ao acabar essa semana que vem, vocês já procurem a faculdade e já procurem fazer essa vacinação. E sempre que possível, se tem pessoas que têm muito contato com o animal, indicar fazer vacinação. Às vezes é um pouco mais difícil dos profissionais, ou então que não é estudante, conseguir essa vacina. Ela não é fácil de se conseguir, como a gente já comentou, mas cuide de você, gente. Cuide de você. Use sempre EPI. Mantenha a sua vacinação em dia. Mantenha a sorologia em dia, gente. Porque não queiram passar o que eu passei 3 noites sem dormir, pensando que a cada suspiro que você estava tendo era o corpúsculo que estava já se aderindo ao seu cérebro. Então, não queiram ter esse desespero. É uma experiência que eu não quero que vocês tenham. Quero que vocês tenham boas experiências e não como essa. Então, se cuidem. Se cuidem. Não é exagero botar luva para encostar no animal que está se debatendo. Não é exagero botar um óculos de proteção. Não é exagero usar jaleco de manga comprida. Isso é muito importante, gente. Eu sempre odiei jaleco de manga comprida. Falava, pra que essa merda de jaleco de manga comprida? Pra me sentir calor. Mas é muito importante, gente. Ali, ó, se eu tô de jaleco, se espirra alguma coisa, é uma barreira a mais para encontrar a minha pele. Lembra que a gente falou da questão da porta de entrada? A gente não sabe que tamanho que tem que ser essa porta de entrada. Então, se paramentem, né? A nossa proteção é o ponto principal. Sorologia, vacinação. Porque você
é o seu paciente mais importante. Nós somos os nossos pacientes mais importantes. A nossa família é o nosso paciente mais importante. Nós amamos os animais, a gente quer cuidar de uma população, mas se a gente não estiver bem, se a gente não estiver com saúde, a gente não vai conseguir fazer nada disso. Então, cuide de você. Se a pessoa vai rir porque você está cheio de luva, que você não quer, você mandou isolar essa área, você mandou botar um cartaz, você está falando para ninguém encostar aqui porque pode ser raiva, a pessoa sempre vai ter um que vai falar, nossa, que exagerada essa pessoa. Não liga não, gente. Seguro morreu de velho. E pelo menos morreu vivo, né? Morto, depois morto, não adianta fazer nada. Então, vocês é o paciente mais importante. Cuidem de vocês. E é isso, gente, que eu tinha para vocês. Eu não sei nem quantas horas já são, mas eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa para vocês, que tenham ido uma sementinha para o coração, tenham virado a chavinha. Eu espero que todos vocês, todos nós temos essa questão de ter a voz, de comunicar. Então, vamos comunicar. Eu acho que muito além de falar, a doença funciona assim. Se eu explicar qual é o ciclo para uma pessoa leiga, gente, ela não vai saber o que é. Entrem, não, façam o teste de entrar. Eu entrei no de São Paulo e fiquei assim, coloca aí, raiva. Vai aparecer vários sites. Lê lá o que é raiva. Você não vai ter medo nenhum da doença. Sério mesmo. Você não vai ter. Se é o corona, eles colocam. Eu acho que o corona já deve estar colocando assim, né? Porque na verdade ninguém mais tá com medo mais, né? O povo tá rosetando. Não tem medo, não tem preocupação. Será que não tem preocupação ou não tem informação? Eu acho que os dois andam juntos. A falta de informação. A gente sofre muito por isso. Falta de informação. A gente peca pela falta de informação. A gente tem vergonha de abrir a nossa boca e de falar. A gente não pode ter vergonha de falar. A gente está estudando, se formando, se capacitando para isso, para falar. Muito além do que curar um animal, a gente tem que prevenir a doença desse animal. A gente tem que prevenir que esse animal adoeça, que eu adoeça, que você adoeça, que o nosso mundo adoeça. Então, vamos abrir a boca, gente, vamos falar, vamos transmitir informação direito, de forma que a pessoa entenda. Não adianta eu saber 10 mil termos técnicos se eu não sei, se eu não consigo plantar semente no coração de uma pessoa que ela tem que vacinar os seus animais. Que os animais, a partir de 3 meses de idade, de 4 meses de idade, eles devem ser vacinados, feita a primeira dose, repete com 30 dias e depois reforço anual. Todos os animais, sem exceção. Sem exceção. E é isso. Vou tirar aqui agora para apresentação, separar aqui a apresentação. E as dúvidas que vocês tenham, que eu não consegui responder ao decorrer, estamos aqui à disposição. Obrigado, doutora Rayane, pela palestra. Agora vamos ter a pergunta com o Bruno Barreto. Vou passar a palavra para ele. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bom? Tudo bom. Temos algumas perguntas aqui. A Luísa fez a seguinte pergunta. O que devemos fazer quando o proprietário se recusa a aplicar a vacina da raiva? Tem algum órgão que nos auxilie em relação a isso? Gente, infelizmente, não. Infelizmente, a gente não tem nada que fazer. Porque, gente, o tutor, ele tem o livre-arbítrio de fazer o que ele quiser. A gente está aqui para conscientizar. Na nossa profissão, a gente vai se deparar com isso o tempo todo. O tempo todo. Os tutores que não querem fazer a medicação, que tutores que não querem seguir o tratamento. Então, isso, sim, isso machuca muita gente, que a gente fica indignadíssimo, porque a gente sabe que o animal precisa, o animal não tem culpa nenhuma de ter um asno como tutor, mas não tem o que fazer. O que você tem que fazer é ter muito amor no coração e tentar convencer essa pessoa de alguma forma que isso é o melhor para o animal dele. Bom, a Luísa teve outra pergunta também. Quais são os estados que mais tem ou teve casos de raiva? E se tem algum laboratório ou clínica particular que aplica a vacina? Qual estado teve mais casos de raiva, eu não sei te dizer.
A gente tem muito aquela questão da falsa notificação, né? A gente não tem todas as notificações, mas eu sei que o Mato Grosso, ele tem grande incidência de raiva, mas assim, te falar qual estado tem mais incidência de raiva, eu não tenho isso para te falar, não tenho esse dado para te dizer. Mas sempre que a gente procura tudo que eu li, né, os estados, né, e os lugares menos desenvolvidos são os principais. E zona rural, lugar que não tem informação. É a questão da informação sempre, gente. Centros, metrópoles, a gente não vai ter tanto porque é um lugar que a gente já tem um pouco mais de informação. Então, os principais casos, eu acredito que vai ser nos lugares que não tem informação. Zona rural, Nordeste. E ela também quer saber se tem algum laboratório, se algum laboratório ou clínica particular que aplica a vacina. Animal ou humano? Ou humano. Então, clínica particular, eu não sei te dizer se tem alguma, mas eu acredito que deve ter sim. Deve ter sim. E aí deve ser até mais fácil para você fazer a aplicação e depois a sorologia. Mas é aquela questão. Infelizmente, a falta de informação é muito grande. Provavelmente, essas clínicas particulares também talvez não tenham essa rotina de fazer a aplicação de vacina antirrábica nas pessoas. Possivelmente não. Então, provavelmente também vai ser um agravante pra gente. Então, não sei, mas tem que procurar. Se você procurar e achar, me avisa pra gente avisar as outras pessoas também, de alguns lugares. Beleza. A Gabriela Severino quer saber por que em alguns estados não é obrigatória a vacinação da raiva em animais de porte grande. Sim, alguns estados não são obrigatórios, infelizmente. Mas outros são. Eu sei que São Paulo é, Espírito Santo acho que não é. Não tenho certeza agora quem é e quem não é, mas alguns não são obrigatórios. Os locais obrigatórios são os que têm o maior número de casos nos últimos anos. Mas é aquela questão, né? O órgão público. A Paula Andrade Pereira quer saber, é obrigação do tutor vacinar quais espécies domésticas? As espécies domésticas, cão, gato, ovino, caprino, equino e bovino. São as espécies que têm obrigação de vacinar. As espécies silvestres, eu não sei se tem vacina para raiva, igual quem tem pet não convencional, algum animal assim, eu não tenho essa informação. Mas os animais domésticos são esses. Ok. Próxima pergunta do Josélio. Animais recém-adquiridos, mesmo em cartão de vacina constando que o animal já foi vacinado contra a raiva, o novo proprietário pode fazer uma nova aplicação da vacina por via das dúvidas, no caso de bovinos? Pode fazer sim. Pode fazer. Isso é até uma prática assim, bem comum, né, dos tutores mais responsáveis, digamos assim. Alguns proprietários em grandes fazendas, eles até já fazem esse protocolo. Comprou um animal de uma fazenda desconhecida que ele não conhece o tratamento sanitário, antes desse animal entrar e ter contato com os outros animais do rebanho, ele vai para uma quarentena, né? Vai para um piquete de quarentena e lá ele vai refazer todas as vacinas que ele tem costume de fazer no seu rebanho. Isso acontece. Em cachorro também você pode fazer isso, em pequenos animais. A Joyce Fernanda. Após as 3 doses da vacina, é necessário uma dose anual ou não precisa, apenas se houver alteração na sorologia? Não, só se tiver alteração na sorologia. Caso não tenha, você tem que refazer todo o protocolo das 3 vacinas. Pelo menos é a informação que eu tenho, não sei se mudou. Algumas pessoas falam de fazer essa dose anual, mas todas as vezes que eu procurei informação e fui fazer, foi isso. Ou 3 doses, ou a titulação da sorologia. Uma dose só não é eficiente. João Pedro Martins. A partir de quantos anos o cavalo ou potro pode tomar a vacina da raiva? 4 meses de idade. Ok. 4 meses, faz a primeira dose, repete com 30 dias, depois anual. E aqui, última pergunta do Kennedy Elvis. No caso de um confinamento, se um animal for diagnosticado, o lote todo será descartado? Não, aí ele vai para uma quarentena, né? Esse lote vai para uma quarentena e vai ser observado. Vai passar por um
estado de observação. E como já vai ser notificado, então essa propriedade ela vai ficar em observação. Mas o lote todo não será descartado, a menos que os animais comecem a apresentar sinais. Fora isso, vai ficar em quarentena, ali aquele grupozinho, esperando para ver se vai ter a manifestação clínica ou não. Ok. Essa foi a última pergunta. Marcos, é com você agora. Uma pergunta para trás aqui, doutora, da Andresa. O que acontece se o animal tomar duas doses de vacina em um dia só? Vacinas diferentes ou duas vacinas de raiva? As duas doses da vacina, da mesma vacina. Acho que foi isso. Então, as duas doses de raiva, você não vai atingir o pico. Porque o que acontece? A vacina, lá na imunologia, a gente toma a primeira dose. Aí a gente vai atingir um pico, aí vai ter um declínio e depois vai começar a descer. Essa outra dose, ela vai entrar quando a primeira dose ela está entrando em declínio, essa dose vai estar entrando no seu ápice. Ou seja, vai formar aquela curva assim, ó, que um vai substituir o outro. Então, se você tomar as duas doses no mesmo dia, não vai adiantar nada. Mal para o animal, não sei se vai fazer, provavelmente não. Mas não vai ser eficiente, você vai jogar seu dinheiro fora. O que acontece que em cães e gatos também, em grandes animais, a gente faz muito, é fazer duas vacinas de doenças diferentes no mesmo dia. Isso a gente faz, é uma prática rotineira. O pessoal lá da imunologia não gosta muito, mas a questão de logística, a gente acaba adotando isso na clínica. A gente não recomenda tantas doses. Igual em cachorro, a gente acho que recomenda 2 doses. Não sei se é isso mesmo. É 2 tipos, né, de vacina, em locais diferentes. Em bovinos, até 3. Mas isso vai depender da vacina, se ela não for uma vacina tão oleosa, para não causar tanta irritação. Lembrando que a vacina, você vai botar o animal para lá, produzir anticorpo. Então, aquele animal vai ter todo um gasto energético. Quanto mais coisa você jogar ali, ele vai ficar doido, imagina. É igual quando a gente coloca... A gente tem que fazer 3 coisas ao mesmo tempo, entendeu? Mas pode ser feito. Entendido. Obrigado pela palestra. Gabriel, pode abrir para a gente ver a próxima palestra? Gente, antes de vocês terminar aí de falar, eu agradeço muito, né, vocês a oportunidade de ter vindo aqui falar. Eu espero que tenha agregado alguma coisa para vocês. Foi um grande prazer. Quem quiser me acompanhar, eu estou sempre postando algumas coisas também lá no Instagram, Rayane Rezende. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para mim. Se eu souber responder, eu respondo. E a gente está aqui para se ajudar. E muito obrigada ao grupo, obrigado pela organização, obrigado pela iniciativa de vocês. Esses grupos de estudos, eles são muito importantes. Eu faço graduação, eu participei de vários grupos de estudo e eu estive à frente do grupo de estudo de grandes animais. Para mim foi uma experiência muito boa. Lógico que a gente está nesse modelo remoto aqui, que a gente não consegue ter tanto contato físico, fazer tanto network, que é muito importante para a nossa profissão, mas assim é o jeito que dá para se adaptar. Então, vamos aproveitar, vamos fazer contatos, vamos conversar com as pessoas, aproveitar as oportunidades. Então, sucesso para todo mundo e parabéns por mais uma vez. Obrigado, doutora. Mais uma palestra concluída com sucesso. Agradecemos ao nosso palestrante, doutora Rayane Rezende, e a todos vocês por estarem conosco compartilhando saberes e conhecimentos. O 14 de outubro já está fechado, divulgaremos em breve. Tenham boa noite, continue conosco. Pode passar, Gabriel. A palestra será sobre áreas de atuação do médico veterinário de silvestres exóticos, com Igor Orlando, médico veterinário formado pela Univiçosa, coordenador do Centro de Controle de Zoonose Muriaé,
proprietário da Wild Life, consultoria veterinária. Obrigado a todos novamente. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Foi um prazer. Boa noite, doutora.